Meus alunos e alunas, dando continuidade, trazer aqui o complemento do nosso vídeo, comentando aqui os tópicos dessa revisão. Aqui no sexto quesito, o que nós temos? Considerando o bloco retangular abaixo, a expressão que representa o perímetro da face superior. Então, aqui para nós, o perímetro é quando você faz a adição das medidas das dimensões da figura. E aqui está falando da face superior. Então, a face superior é essa parte aqui de cima. Então, nessa face superior, você tem uma região retangular. E aqui, essa parte de baixo mede 6. Então, aqui também em cima vai medir 6. Aqui embaixo eu tenho uma largura A. Essa largura, com certeza, também ela está aqui em cima, né? Como também está aqui. E tem uma altura B. Mas essa altura B, esse valor, ele não vai... Nós não vamos usar isso aqui, porque a face superior só tem duas dimensões. Ele tem o comprimento e tem a largura, que é a letra A. Então, como eu tenho uma figura retangular, esse outro lado também mede 6. Então, quando eu fizer o perímetro que eu vou representar aqui por P, ele é a adição dessas dimensões. Então, eu tenho aqui o A, e aqui também eu tenho o A, então eu tenho o A duas vezes. Então, eu tenho 2 vezes o A. E eu tenho essa dimensão 6. 6 mais 6, que vai ser igual a 12. Né? Então, veja aqui para nós que a alternativa correta vai ser a alternativa D. Aqui nós temos D mais 2A, mas a adição ela é comutativa. Né? Tanto faz eu adicionar 2A mais 12, como também 12 mais A, você tem o mesmo valor. Então, aqui a alternativa que representa o perímetro dessa face superior é exatamente 2A mais 12. Ou, vou escrever aqui, ou você colocar 12 mais 2A. E aqui, o sétimo quesito diz a seguinte situação. Em uma cidade, o plano de uma linha telefônica com direito a 100 minutos iniciais custa R$ 49,90. Se o consumidor exceder esses 100 minutos, ele irá pagar 28 centavos por minuto excedente. Marque a expressão algébrica que representa a situação em que o consumidor excede a 100 minutos. Então, essa situação aqui é muito comum, né? Você usa um serviço, aquele serviço tem um valor fixo mensal, mas se você usar mais do que aquele valor de consumo, a tendência é você pagar um preço maior. Então aqui, se usar até 100, né? Se você tem aqui, por exemplo, vamos supor que o valor que você vai pagar, eu vou botar aqui VP, seja R$ 49,00 todo mês. Então, eu tenho aqui R$ 49,90 todo mês. Então, se eu usar apenas 100 minutos, eu pago R$ 49,90 todo mês. Mas se eu usar 1 minuto a mais do que os 100 minutos, né, eu vou pagar 28 centavos. Então, imagina que você tenha passado 1 minuto. Então, você irá pagar os 49 mais 28 centavos. Então, esse valor é o valor a mais por minuto. Se você usasse, por exemplo, 2 minutos, você pagaria os R$ 49,90 mais 28 centavos mais 28 centavos. Então, veja que esse valor 28 centavos, ele vai mudar sempre que eu usar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Então, a expressão que representa essa situação, aqui, veja que esse 28 aqui, ele se repetiu 2 vezes. Então, se for 3, vai se repetir 3 vezes, né? Então, a gente poderia simplificar esse valor escrevendo assim: o valor pago vai ser R$ 49,90 mais, no caso aqui, 2 vezes
esse valor de 28 centavos. Se fosse 3 vezes 28. Se fosse 4 vezes 28. Então, a expressão que representa essa situação, que vai servir para qualquer quantidade de minutos excedentes, vai ser os 49,90 da franquia, mais x vezes 0,28. Então, essa expressão aqui, ela vai permitir que a gente encontre qualquer valor excedente além dos 100 minutos. Aqui no caso vai ficar 49 mais x vezes 0,28, que é que nós vamos encontrar na alternativa A. Tá certo? Que é a alternativa correta. Veja que aqui o x ele vai ser 1 minuto, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, né? Tá certo? E o oitavo quesito, no termo algébrico, seu coeficiente, a parte numérica olha, todo termo algébrico tem um coeficiente numérico, que aqui no caso é o 2, e tem também o que nós chamamos de parte literal. A parte literal são as letras. A parte literal são essas letras, aqui no caso a letra x e y, mas o coeficiente numérico, ou seja, o número que acompanha essa parte literal aqui é o número 2. O coeficiente numérico é o número, é só o número que acompanha a parte literal. E aqui no nono quesito, marque o item abaixo que traz um termo algébrico semelhante. Olha, o termo algébrico ele é semelhante quando é a mesma letra elevada ao mesmo expoente. Vou repetir, é a mesma letra ou letras elevada ao mesmo expoente. Então veja que na letra A nós temos o x e o y. Mas veja que o x não está elevado a 2. Aqui na letra B nós temos o x ao quadrado e tem o y. Veja que aqui também eu tenho o x ao quadrado e o y. Então, aqui para nós a alternativa correta é a letra B. Mas professor, por que não é a letra C? Na letra C, veja que quem está elevado a 2 é o y. E o x está elevado a 1. E aqui na letra D, o que mudou da letra C para a letra D é que aqui o coeficiente é negativo, né? Mas aqui o termo semelhante é a letra B. E o décimo quesito, no termo algébrico, eu tenho um termo algébrico, né, que é menos 5 vezes o A vezes X, dividido por 6. A parte literal, como nós já falamos aqui na questão anterior, são as letras. Então, veja que a letra que eu tenho aqui, se eu tirar só as letras, eu encontro a parte literal, que vai ser aqui o item B. Né? O item B que só tem as letras, que é a parte literal. Porque cada termo algébrico tem um coeficiente numérico e tem a sua parte literal. A parte literal pode ser uma letra, ou duas, ou três, né? Todas elas levadas a seu expoente. E o décimo quesito, nós temos aqui o quesito número 11, o quesito número 11, o valor da expressão algébrica. Aí eu tenho uma expressão, A elevado a 2, né? Vamos fazer aqui, eu tenho o A elevado a 2 menos 2AB mais o B ao quadrado. E qual é o valor dessa expressão algébrica quando o A for 2 e o B for menos 3? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Aonde tiver o A, a gente vai colocar o 2, então vai ficar 2 elevado a 2, menos 2 vezes o A, vezes o B, no caso aqui é menos 3, mais esse B, que é menos 3, também elevado a 2. Então, veja aqui o que eu fiz. Só fiz substituir, né? Onde tinha o A, colocamos o 2. Então, o 2 aparece aqui e aqui, onde tem o A. E o B, menos 3 e menos 3. 1 está elevado a 2. Então, depois que você substitui, faz as continhas. Esse 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, vai ser igual a 4. E aqui você vai multiplicar. Quando você multiplicar esse número negativo por esse outro valor positivo, ele vai continuar negativo. E quando multiplicar esses dois negativos, esse produto com esse menos 3, vai ficar positivo. Então, aqui eu tenho
2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Fica mais 12. Mais esse menos 3 elevado ao quadrado, ele fica positivo. Menos 3 vezes menos 3 eu tenho mais 9. E agora, por último, eu vou juntar tudo. Eu tenho 4 mais 12 dá 16. E 16 mais 9 eu tenho aqui 16 mais 9, que vai dar igual a 25. Então, a alternativa aqui é a alternativa B. E o 12º quesito, nós temos a seguinte situação. Aqui, a região quadrada abaixo foi dividida em 8 partes iguais, a expressão que representa o perímetro do quadrado. Olha, aqui, essa frase dividida em 8 partes, aqui para nós vai ser irrelevante essa informação, porque o perímetro dele, como é um quadrado, quer dizer que os lados são todos iguais. Ó. Então, quando você for fazer esse perímetro, que você for somar esses valores, você tem o y, mais y, mais y, mais y, né? E juntando você tem 4 vezes o y, né? Que representa o perímetro. Aqui no caso, a gente vai marcar a alternativa D. E o quesito 28, reduzindo os termos semelhantes da expressão, nós vamos encontrar o quê? Olha, juntar os termos semelhantes, veja assim, ó, eu tenho aqui o menos 4x, o mais 10x e o menos x, eles são termos semelhantes, são as mesmas letras, né? Então, eu posso fazer aqui essa adição algébrica entre eles, ou seja, o menos 4, mais 10, menos 1, aí eu tenho aqui o x. E juntando aqui os outros semelhantes, eu tenho aqui o valor 6, mais ou menos 2, que vai ser aqui o y, né? Então, se eu juntar aqui esses coeficientes, eu tenho menos 4 com menos 1 dá menos 5, e menos 5 mais 10 vai dar 5, né? Então, vai ficar 5x. E, por último, mais... eu tenho aqui esse 6 mais menos 2, ou seja, 6 menos 2 igual a 4, vai ficar 4y. Né? Então, aqui eu tenho a alternativa C, 5x mais 4y. E o quesito seguinte, ele tem aqui os polígonos, tem uma figura, um quadrilátero e tem um triângulo. Então, você vai usar essas informações para responder os quesitos. Aqui no caso vai ser o quesito 14. Deixa eu corrigir aqui. Eu tenho o quesito 12 aqui, então aqui eu vou ter o quesito 13. E aqui nós vamos ter, vamos corrigir aqui, que é o 14, né? No caso o 14. Esse outro aqui vai ser o 15. E esse aqui 16, e o próximo 17. Então vamos fazer o seguinte, para não ficar o vídeo muito extenso, vou dar um pause aqui e a gente continuar no outro vídeo, tá bom?